Olá, bem-vindos a mais um podcast da ENOR, a Escola Nacional de Notários e Registradores. Este é o nosso podcast anual a respeito das principais inovações legislativas e normativas a respeito do extrajudicial. Nós tivemos o nosso primeiro podcast no ano passado, podcast 2023, que revimos no final do ano as principais inovações legislativas até aquele momento. E agora, já com vistas a fazer uma tradição, vamos fazer aqui também um podcast 2024 com as principais inovações de 2024. E assim como no ano passado, eu chamei aqui o nosso, a nata da nata do extrajudicial carioca e fluminense, enfim, que exatamente o doutor Gustavo Bandeira, nosso grande tabelião do 8º Ofício de Notas aqui da cidade do Rio de Janeiro. E, obviamente, também aqui me acompanhando o doutor Leonardo Monsores, tabelião e oficial registrador do 14º Ofício de Justiça de Niterói. Então, com isso, eu saúdo a vocês que estão nos assistindo, aos nossos convidados, e lembro a todos vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, só clicar aqui embaixo, onde está escrito inscrever-se, dar um like e compartilhar aqui o nosso especial de final de ano, que com esse especial de final de ano você vai ficar bem informado a respeito das principais mudanças normativas a respeito do extrajudicial no ano de 2024. Então, não se esqueça de ver até o final para você saber absolutamente das novidades, todas as novidades mais importantes. Antes de mais nada, eu gostaria de falar, antes de passar aqui a palavra, só que já uma novidade que foi publicada no dia de hoje a respeito da portaria 82, de 26 de novembro de 2024, do CNJ, regulando o ENAC, o Exame Nacional de Cartórios. Já havia tido uma normativa anterior a respeito do ENAC, mas agora com essa portaria nós temos a regulamentação e também foi indicado quem são as pessoas que vão compor a banca organizadora do ENAC. O ENAC vão ser 100 questões, sendo 62 de direito notarial e registral, 60 ou 62, enfim, direito notarial e registral, e para você ser aprovado no ENAC tem que fazer pelo menos 60% dos acertos, ou seja, como são 100 questões, obviamente acertar 60 questões no mínimo. E para os cotistas, 50% de acertos no mínimo. Então, esse ENAC ele é pré-requisito, passou a ser um pré-requisito para se fazer os concursos estaduais de cartório. E conforme a regulamentação, em todas as capitais brasileiras, vai ser como se fosse o Enem, só que feito em todas as capitais brasileiras, ao mesmo tempo, no mesmo dia. Enfim, e o ENAC, quem for aprovado, vai ter aí um certificado que pode fazer qualquer concurso de cartório em qualquer unidade da federação durante 4 anos. Lembrando que nós vamos estar lançando em breve o curso preparatório para o ENAC da ENOR. Então fiquem ligados no site da ENOR, aqui no nosso canal do YouTube, nós teremos o nosso curso preparatório para o ENAC e com isso para você se habilitar a fazer qualquer concurso de cartório em qualquer unidade federativa. Pois bem, então, dito isso, eu tinha que falar essa novidade, porque é do dia que está sendo gravada, para a gente ficar bastante up to date, né? Enfim, então com isso, primeiramente, passar aqui a palavra para os dois. Enfim, bastante novidade esse ano, né? Bastante coisa. Bastante coisa. Primeiro, Alex, obrigado mais uma vez pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Queria dizer para os espectadores que a nata tá subindo ainda, tá? Não chegou ainda não. A gente só está aqui aguardando o pessoal bom chegar. É verdade. E tá virando uma tradição já, né? Já é segundo que a gente faz. Em 2023, nós tivemos ali uma oportunidade muito interessante de rever tudo que aconteceu durante o ano. Vamos ter essa oportunidade aqui mais uma vez. E eu sempre aprendo muito, relembro muita coisa. Obrigado pelo convite. Fico agradecido também. A gente vê como é que passa rápido o tempo à medida que a gente vai ficando mais velho, né? Cada vez a barba mais branca e o tempo voou. Esse ano passou muito rápido,
Muita coisa aconteceu. Nosso último encontro, a gente falou sobre muito assunto que ainda não se concretizou, que ainda está para se concretizar. Outros aconteceram, coisas avançaram, outras andaram para trás. Acho que a gente vai falar um pouquinho aqui de cada uma delas, mas vai ser muito bom essa oportunidade que já virou aí uma tradição, graças a Enor. Aí, parabéns pela iniciativa, Alexis. Obrigado. Então, o primeiro tópico é o provimento 170 do CNJ, que prorrogou o prazo do provimento 143. O provimento 143, para quem não se lembra, é aquele provimento do Código Nacional de Matrículas e da estruturação eletrônica das matrículas. Tá? Então, foi prorrogado esse prazo para 25 de maio de 2025, o último prazo do provimento. E eu sei que o doutor Leonardo Mossoro esteve como conselheiro do NR aqui pelo estado do Rio de Janeiro, teve atuação assim, bastante firme para que saísse o provimento, né? Enfim, se pudesse contar um pouquinho dessa questão. Antes mesmo, né, Alex? Você está dizendo que eu estive lá presente, mas você que desencadeou isso, né? Eu lembro bem que antes mesmo da assunção da nova administração do CNJ, você nos procurou e... Do NR. Do NR, é verdade. Uhum. E, enfim, disparou essa questão e nós, felizmente, conseguimos alterar o prazo. Sim. Né? Tínhamos pretensão de um prazo maior e rever outras questões também, mas a expectativa do mercado, a expectativa do Poder Judiciário, da sociedade como um todo para o registro eletrônico era muito grande. Isso, inclusive, constou do voto do ministro Salomão, que relatou a decisão, e conseguimos o prazo de mais um ano. Uhum. Né? Nós tratamos desse assunto no outro ano passado, né? Falamos do provimento 143, e nada mudou no sentido da importância do provimento para a nossa preparação para a prestação de um serviço eletrônico, 100% eletrônico. Uhum. Sem o cumprimento do provimento 143, que ele é até muito tímido no que é necessário para a prestação de um serviço 100% eletrônico, mas sem o cumprimento desse mínimo, dessa adequação mínima exigida pelo provimento 143, nós não vamos ser capazes de prestar um serviço eletrônico. E eu não vejo futuro para um registro de imóveis que não seja eletrônico. Essa é a grande realidade. Sem dúvida. Então, eu sempre chamo a atenção dos colegas, procuro incentivar o cumprimento do provimento. Temos mais um ano, ganhamos mais um ano. Temos o PID do NR, o Programa de Inclusão Digital do NR, que vem ajudar os colegas que têm dificuldades. Temos os programas da ARIRG também. Uhum. Inclusive, estamos com... do Estado do Rio, claro. Sim, Inclusive, terminou o prazo dia 26... Dia 25 terminou o prazo para que nós pudéssemos escolher a forma de ajuda que nós precisamos do programa atual da ARIRG. Ou seja, 2 dias. Há 2 dias. E eu até liguei para a Thaís ontem e falei, Thaís, mas o negócio terminou numa segunda-feira, Thaís. Como assim? O pessoal vai ver, tem que terminar na sexta. Não, porque sexta-feira é Black Friday. Então nós temos que aproveitar os descontos da Black Friday para comprar os equipamentos. Entendi. Faz sentido. Então, por isso que nós... Mas essa ajuda é fundamental, que a ARIRG faz. A minha esposa é registradora e eu vejo como ela é de um município pequeno e como é importante essa mão, esse braço que a ARIRG está dando aí para os registradores. Claro. Eu acho que aqui o CNB também, eu acho que devia fazer algo parecido com relação aos cartórios de notas aí menores, ao pessoal que tem notas. Todas as associações das atribuições específicas deveriam ter um programa esse suporte, semelhante, né? E essa ajuda, a gente chama de forcinha, né? Forcinha 3G, né? Forcinha da ARIRG. Nós vamos poder trocar os servidores. Muito bom. Uma das coisas que estão contempladas é a troca do servidor. Que é caríssimo. É caro, o servidor é caro. Né? Nós tivemos aí duas versões anteriores dessa ajuda em que o associado ele trouxe, né, podia trazer, olha, tem aqui uma lista de serviços que eu preciso. Tem esses profissionais aqui que podem fazer serviços de adequação de matrícula, de abrir matrícula manuscrita, sentar e abrir matrícula. Pô, sensacional. Então, assim, é muito importante. Nós vamos continuar ajudando, mas a gente tem sempre que lembrar os colegas da importância colegas disso. Quererem ser ajudados. Aderir. Ou seja, os colegas têm que aderir, né? A gente precisa disso. Isso se tornou uma questão existencial para o registro de imóveis. Claro.
Sem dúvida. Sem dúvida. E agora temos mais um ano, como você disse, né, Alex? Exatamente. Até 5 de maio. Quer dizer, no momento agora dá 6 meses. 6 meses. Mas ainda tem meio ano. Meio ano. Para os colegas, quer dizer, que estão nos assistindo aqui, ainda tem meio ano, ou seja, ainda dá para... Se a pessoa ainda tem pouco, não tem um serviço que seja tão grande assim, para ser feito, às vezes nem começou. Mas sim, às vezes o acervo não é tão grande, dá para acabar em meio ano. A grande dificuldade, ao meu ver, é a abertura de matrícula manuscrita. Exato. A migração do meio manuscrito do analógico para o digital. Mas isso aí, e outra coisa, eu vejo os colegas, eu não sou registrador, enfim, mas eu vejo que quem é RE em cartórios, né, o colega que é RE, a minha mulher é RE também no outro cartório, encontrou grande dificuldade para fazer isso também. Muito difícil. Tá? Porque a corregedoria não autorizava a contratação e isso acabava atrasando esse processo que você comentou. Realmente não autorizou. Isso não autorizou. Muitos casos não autorizou. Teve casos que foram autorizados. Sim. Mas tiveram casos, acho que a grande maioria dos casos, a corregedoria não autorizou a contratação. Aí prejudicou esse trabalho. Aí é complicado. A gente também tem o provimento 168, solução negocial em protesto, bem interessante quando tem protesto título. Você pode ter uma solução negocial tanto posterior ao protesto, quanto previamente ao protesto, seja a pessoa já intima com uma proposta de acordo, que facilita o pagamento, enfim, é bem interessante o provimento 168 do protesto. Alex, se me permite, o protesto tem uma vocação muito grande para esse tipo de execução extrajudicial. Sim. É um meio... célere. Ato de desjudicialização. Aliás, até me disseram para parar de falar desjudicialização, porque nós somos parte da estrutura do judiciário. Falar em extrajudicialização. Tenho uma dificuldade danada de me lembrar disso. Mas o protesto tem uma vocação muito grande para a absorção dessa demanda quando não há uma garantia real envolvida, que pode ser executada ali pelo próprio sistema dessa garantia, como alienação fiduciária, hipoteca. Né? O protesto tem uma vocação muito grande. Isso foi uma medida fantástica. Sem dúvida, sem dúvida. Temos o provimento 169, provimento pequenininho de incorporação em instituição de condomínio, que acabou com uma dúvida que tinha, assim, doutrinária, jurisprudencial, quando tinha uma incorporação imobiliária, se após teria que ser feito uma instituição de condomínio, normalmente se após vindo a BITSE, ou não. Enfim, e aí com isso parece, a princípio, que terminou essa dúvida, que agora mostrou que deve ser feita uma instituição de condomínio a posteriori, né? Quer dizer, pelo menos isso que está estabelecido ali no texto do provimento. Eu acredito que as incorporadoras vão continuar se batendo no outro entendimento, no entendimento anterior, mas pelo menos Sedimentou isso. O provimento de novo, 169. Alterou o provimento 149 para incluir essa regra. Porque dentro do Código Havia uma discussão, Rio de Janeiro, não? Não é discussão, não. Haviam normas estaduais diametralmente opostas nesse sentido. Entendi. E os paradigmas eram Rio de Janeiro e São Paulo. Porque o Rio, até a edição desse código de 2023, que entrou em vigor em 2023, tinha uma regra clara no sentido de que, olha, tem que registrar. Tem que registrar o condomínio edilício depois mesmo o imóvel sendo incorporado. Entendi. E isso era assim em São Paulo, assim no Rio. Foi durante esse tempo todo houve uma gestão muito grande de advogados do mercado imobiliário. Estávamos lá. Sim, verdade. Trabalhando no Código de Normas. Né? Sim. Conseguiram emplacar uma norma dizendo, olha, é até único. O até único, é verdade. Basta registrar a incorporação imobiliária que está aí incluído. Se for a necessidade da instituição. A instituição do condomínio edilício. Sim. E isso criou um celeuma muito grande e o CNJ teve que arbitrar. Teve que dizer quem tem razão. Isso aí. E nós não estávamos com a razão. Bom, a razão está com São Paulo. Então nem sempre estamos certos. Passamos a ser obrigados a exigir, no momento da averbação da construção, a exigir a instituição do condomínio edilício e o registro da convenção do condomínio. Isso, a convenção de condomínio, no caso, só um parênteses, porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem também uma norma bem específica, que é muito bacana, que a convenção, o registro de convenção pode ser junto ao memorial. Que ao invés da pessoa só deixar a minuta, ela faz o registro de convenção junto. Então aí
poupa o incorporador, quer dizer, muitas vezes ele faz uma cláusula mandato lá, que ele pode registrar sozinho, mas poupa o incorporador de fazer cláusula mandato ou de fazer uma assembleia que eles chamavam de constituição de condomínio, que na verdade era para votar a convenção de condomínio, então já registra, pelo menos a convenção dá para registrar junto, né? Tem outro provimento também muito interessante, que esse ano está muitos provimentos CNJ. 164, que é a autorização eletrônica de doação de órgãos, o AEDO. O que a gente pode falar disso? Eu tenho uma inveja danada de quem está fazendo concurso, cara, porque assim, o cara tem que estar na crista, porque cada mergulho é um flash, cara. Você piscou, pum, provimento CNJ. É impressionante, tem que estar muito atualizado. O que a gente saiu aqui só rapidamente? Provimento 770, prorrogação de prazo 43, quer dizer, que é uma coisa de matrícula eletrônica. 168, solução negocial e protesto. 169, incorporação de economia. Quer dizer, as coisas aqui... um atrás do outro. Não, que não tem nada a ver. E temas completamente... Aí depois de incorporação econômica, quer dizer, a gente está falando aqui que foi um provimento anterior, mas aqui na nossa ordem. A autorização eletrônica de doação de órgãos é um outro tema importantíssimo também, mas tem nada a ver com corporação imobiliária, tem nada a ver com solução negocial de protesto. Enfim, realmente tem que... Cada vez é uma coisa e temas muito variados. E a doação de órgãos, acho que vale a pena a gente saudar aqui o Matheus de Angra dos Reis, que foi o cartório que mais lavrou atos. Mateuzinho aí de Angra. No Brasil. No Brasil. Então, Angra dos Reis, o cara tá lá no Angra dos Reis, conseguiu fazer, parece que mais de 580. Olha, que bacana. Não, lindo. Então, que bacana. Ganhou o prêmio do CNJ com mérito. E é um ato que necessariamente eletrônico. Eletrônico, né? Então é uma coisa bem bacana. É um ato que... E é um ato, veja só, é gratuito. Até, na verdade, você vê o Matheus, o tabelião acaba pagando pela videoconferência, porque a videoconferência... Então, na verdade, é gratuito para parte, mas tem até um ônus e mesmo assim, você vê o notário aí, o empenho exatamente, independente de não ter nenhum um efeito financeiro, porém tem um efeito humano muito grande. Enorme. Sim. Não, é muito bacana mesmo. Temos o provimento 174 de informação às prefeituras, né? A gente tinha várias prefeituras, por exemplo, do Rio de Janeiro, que instituiu isso de informação de transferência de imóveis lá na década de 90, e aí era feito em papel, em 3 vias, a pessoa comprava na papelaria a guia de comunicação, preenchia, entregava no registro de imóveis, que entregava na prefeitura depois de Eu quando estava em Barra Mansa, Alex, eu cheguei lá, sentei com a prefeitura e perguntei, mas vem cá, eu entrego para vocês a informação e quando eu vou vender esse imóvel de novo, não mudou nada no cadastro. Ainda continua o nome do loteador. Me apontaram um armário com pilhas tá ali, o seu papel tá ali no meio ali, não dá tempo. Meu Deus. Aí eu conversei com eles e falei, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, posso entregar um CD? Posso entregar um CD? Todo mês eu te trago um CD com tudo que eu fiz, pode ser? Pode. Então parei de mandar papel. Depois virou pendrive. Aí depois eles fizeram um sisteminha lá para se organizar. Mas a grande verdade é que, principalmente os municípios do interior, eles querem a informação, eles precisam da informação, principalmente para atualização cadastral, e não tem estrutura para absorver essa informação. E é uma coisa que hoje é muito simples. Muito simples. Nós tivemos um caso recente do colega de Araruama, foram pedidas quase 30 mil certidões. Certidões para atualizar cadastro. 30 mil certidões. O colega ia ter que parar o cartório dele. É 10 vezes mais que o cara faz no ano. Ele tem que parar o cartório dele para atender a prefeitura. E assim... Não, pior, quando a prefeitura pegar a certidão e começasse a cadastrar, já, sei lá, cadastrou 1.000, que a prefeitura conseguiu cadastrar 1.000. No dia seguinte... várias dessas já desatualizou. Já desatualizou. E houve uma demanda dos municípios ao CNJ, então o CNJ regulamentou a necessidade do envio dessas informações para o município, e o ONR interviu nesse processo e sugeriu que essa carga, esses dados, fossem oriundos da DOI, que nós já encaminhamos para a Receita Federal. Então, nós replicamos essas informações da DOI, encaminhamos para o ONR e as prefeituras se conveniam com o ONR para absorver essa informação. Isso facilita muito para a gente, uma vez que a gente já tem informação no sistema, basta apertar um botão e encaminhar, e facilita muito para as prefeituras que queiram
absorver essa informação de maneira estruturada. Mas as prefeituras têm que se organizar para isso. Como é que funciona no Rio? No Rio, o que acontece? A gente tem uma guia de comunicação, prefeitura, que o interessado no registro preenche e entrega ao cartório. Pode ser digital, pode ser em papel. Faz online. Enfim, faz online. E aí o que acontece? Quando é registrado, a gente informa, a gente confere a guia, vê se ela está ok, e a gente informa que aquela guia de comunicação, daquele número, as informações estão ok. E aí, aquele dado que estava no banco de dados é um sistema inteligente da prefeitura, só com uma coisa que a pessoa só mandou, pode nem se concretizar, é uma autodeclaração, aquilo vira a parte do banco de dados, altera o cadastro automaticamente. Em Niterói, assim, essa ideia de encaminhar os dados da DOI para o ONR partiu também aqui do Rio. Fomos nós que sugerimos isso ao ONR. Porque em Niterói já funciona assim. Todo mês a gente replica a DOI, manda para o município já tem lá o layout para o registro para atualizar. Porque realmente a escritura, assim, por mais importante que seja o negócio jurídico, né, como um instrumento do negócio jurídico, ela não transfere a propriedade. Então, a partir do registro, que você altera, conseguem alterar ali o cadastro municipal para constar o atual proprietário. Sim. E no caso dos nossos colegas, né, que tem de os municípios que não estão nem aí para isso, nem aí. E aí, ele mesmo assim, ele tem que ficar informando o ONR? Sim, nós somos obrigados a encaminhar. Independente se tiver convênio ou não. Isso é importantíssimo saber. A norma do CNJ nos obrigou a comunicar essas mudanças de propriedade aos municípios. Sim. Tá? A ordem é essa. A intervenção do ONR foi na forma de fazer isso. Tá? Então, nós somos obrigados a comunicar num formato que o ONR sugeriu. E ao mesmo tempo é muito bom, porque caso o seu município não faça e venha te cobrar, você chega e fala, olha... Pode baixar a carga retroativamente. Entra em contato com o ONR e passa a fazer esse convênio com o ONR e me tira do circuito, digamos assim. Essa carga pode ser baixada retroativamente. Foi aquilo que eu disse. O município só tem que se estruturar tecnologicamente para absorver essa informação de uma maneira otimizada. Não adianta ele baixar e largar aquilo no Claro. No Mas é uma informação estruturada, né? Sim, um XML. Basta o sistema dele absorver esses dados e acabou. Basta o sistema muito dele fácil. Puxar essas informações e alterar o cadastro. Muito vontade tranquilo. Política. Então é muito tranquilo e realmente evita esse problema que você passou em Barra Mansa aqui no interior do estado. Né? Enfim, e o provimento 172, de novo, uma briga jurisprudencial, provimento curto, em termos de tamanho, mas uma briga jurisprudencial que tinha e doutrinária sobre uma dúvida sobre alienação fiduciária em garantia. Ou seja, tinha gente que defendia que podia, na 9.514, aliança fiduciária e garantia, usar o contrato particular para absolutamente tudo. E, obviamente, as pessoas que falavam por conta do artigo 38 da 9.514 e as pessoas que defendiam uma interpretação sistêmica da norma. E nessa interpretação sistêmica da norma, quer dizer, falando o seguinte, ok, a aliança fiduciária e garantia pode ser usada em instrumento particular, porém, para entidade do sistema financeiro nacional. Agora, um particular, uma pessoa com outra que queira fazer, por exemplo, um contrato mútuo e garantir por aliança fiduciária e garantia, não tem problema ela usar o instrumento da aliança fiduciária em garantia. Isso não tem problema. O que ocorre é que ela precisa de um instrumento público para materializar esse negócio jurídico ser passível de registro. Enfim, e agora com o provimento 172, parece que esse entendimento foi o que ganhou, né? Exatamente. O artigo 108 do Código Civil tem que ser para o instrumento público, né? Não cai na exceção lá que você falou do 38, da 9.514, né? Sim. Que é só para instituições financeiras. Do SFH, né? Do SFH. SFI Financeiro Nacional. Mas tem que estar atrelado, além disso, tem que estar atrelado às finalidades do SFH. Não basta ser um banco. Vamos supor que um banco esteja comprando um imóvel do outro com alienação fiduciária. Não é o suficiente. Claro. Aquela contratação tem que estar sendo feita no âmbito do SFH. Claro. E sendo
você tem um SFH... SFI, Sistema Financeiro Imobiliário. Perdão, então, desculpa. Não era SFH. SFI. Você quis falar SFI. E sendo SFH, você já tem Exato. a norma do SFH que já prevê a possibilidade de utilização de instrumentos particulares. Isso. Né? Então, isso tem que atentar para isso. Claro. E então é muito bom porque agora a gente tem uma normativa que deixou isso bem claro. E eu acredito sempre que tenha essas normativas que tragam segurança jurídica em nível nacional, muito bom. Até porque... No cartório, né? Pra gente, né? Que não fica com insegurança. E a própria pessoa fica sabendo, olha, para fazer esse negócio que eu quero, eu tenho que fazer escritura pública. Pronto, eu vou lá, faço escritura e vai dar certo. Essa medida em particular está causando um transtorno muito grande junto ao CNJ. Tá? As entidades do mercado imobiliário ainda estão fazendo uma pressão muito grande. Não estão convencidas ainda. Estão fazendo uma pressão muito grande no CNJ para rever essa medida. E aqui no Rio, nós ainda colocamos na lei estadual uma redução dos emolumentos para a escritura nesses casos. Você se recorda, né? Que os emolumentos, quando é caso de financiamento, alienação fiduciária, construção financeira, ele é mais reduzido, se eu não me engano, 30%. Sim, acho que na lei de emolumentos. É isso mesmo. É isso aí. Ainda tem uma redução bem bacana. Sim, justamente para fomentar isso. Você não está dizendo aqueles casos em que o ato possa ser feito por instrumento particular se for feito por... Não, no caso de expresso na nossa tabela, quando é caso de financiamento, alienação fiduciária, etc., você tem uma redução específica na escritura pública, na lavratura. Não é qualquer ato. A gente não tem a regra de quando um ato pode ser feito por instrumento particular. Por exemplo, o sujeito quer fazer um contrato de locação por escritura pública, ele vai pagar um valor declarado e acabou. Não vai ter redução nenhuma. Mas na nossa tabela tem especificamente a redução da escritura para esses casos. Eu acho que a do Léo, assim, é porque, pode também de muitas pessoas, é porque em São Paulo... Isso, tem essa regra. Tinha essa regra. 50%. Enfim, que tem uma redução quando feito por instrumento público, poderia ser por particular, aí tem uma redução, né? Exatamente. Lá existe essa regra. Essa regra que você está falando, Gustavo? Não. Tá falando da regra específica. A regra específica nossa. Que é 3350, essa regra? Essa regra é da nossa lei de emolumentos. Tá na nossa tabela. 3350, Exato. E aí isso foi trazido, eu me lembro que Gustavo Bandeira trouxe essa novidade com a lei de custas do Rio de Janeiro, né? Foi justamente para a gente trazer um pouco, tentar trazer o nosso para os cartórios esses atos sistema financeiro, que iam sempre para o instrumento particular, né? Sim, não, isso foi muito bom. E por falar em coisa que tem uma interlocução grande com a normativa do Rio de Janeiro, aliás, nós temos a resolução 571 do CNJ, que alterou a resolução 35 de 2007, enfim, que a questão de inventário capaz, testamento inválido revogado, questão de divórcio consensual, enfim, várias questões. Umas questões tiveram... Foi bom, assim, que regulamentou isso no âmbito do Brasil todo, uma demanda do Brasil todo. Tiveram alguns avanços, mas em relação, por exemplo, à norma do Rio de Janeiro, tiveram alguns retrocessos também. Então, gostaria que vocês comentassem essa questão e também a novidade, logo antes de começar, a respeito do valor do testamento no Rio de Janeiro, emolumentos. Sim. Mas vamos só falar da resolução e em seguida Eu acho que, não sei se o Léo concorda comigo, mas eu acho que a gente estava mais avançado aqui no Rio de Janeiro e mais bem servido com a nossa regulamentação, que era muito progressiva. Por quê? Se você vai fazer um inventário a partir da Economy, você não tem nem prejuízo zero. Para que eu tenho que perder 15 dias, e que não vão ser 15 dias, vão acabar sendo mais, para mandar para o Ministério Público um trabalho burocrático, quer dizer, quando a ideia é justamente desburocratizar. Então, eu acho que nesse ponto andamos para trás. Sim. Agora, o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro demorou, mas finalmente soltou a resolução 2633, né, prevendo como é que se dá isso. E ali tem todos os e-mails, tá? Ontem eu estava falando até com a Maria Emília, ela estava me pedindo, eu falei, Emília, vai no final da resolução, tem todos os e-mails por município. E ali tem o órgão ministerial a quem você vai dirigir. E ali fala também uma coisa que eu acho que, como eles não estão acostumados, ele fala que a gente tem que emitir uma certidão com relação à documentação.
Eu acho que não tem nada disso. Eu acho que basta você formular um ofício e no ofício você esclarecer o que está sendo apresentado. Certifica o que estou enviando, pronto. Olha, segue em anexo isso. Se eu sou o tabelião e eu estou dizendo que está seguindo em anexo isso, e eu estou assinando com o ICP, eu mando assinado, eu monto um documento único e assino com o ICP, isso já vai suprir. Claro. E aí o Ministério Público tem 15 dias para apreciar isso. Caso ele tenha alguma exigência, retorna. E aí a gente cumpre ou não. Então, assim... Mas pelo menos dá para ser feita a partilha não equânime, né? Não, partilha não equânime, não. Aí vai... Pode mesmo assim, tem que ser judicial. Então, mesmo que o incapaz receba mais do que o quinhão dele? Aí você tem que pedir autorização para o juiz. Porque aí a nossa regra do Código de Normas nosso previa isso. Ainda que seja mais benéfico para o menor, você tem que ouvir o juiz. Não, aí exatamente, porque eu acho assim... Que aí é um subjetivismo também, quando né? aquela partilha... O que é melhor ou não, claro, né? Porque quando é aquela partilha por frações ideais, não faz o mínimo sentido realmente ter essa anuência do Ministério Público. Agora, quando é uma partilha que não seja por frações ideais, previa-se a fiscalização do juízo aqui no Rio, poderia se prever, por exemplo, no Ministério Público, aí o tudo menor bem. é o único herdeiro, você vai... Para que eu tenho que ouvir? Mas eu ainda tenho que ouvir o MP. O menor é o único herdeiro, a educação, não tem partilha. Aí também não faz... Tem umas regras que eu sempre questionei, essas regras. Por exemplo, essa... em relação ao menor incapaz de receber um quinhão superior ao que ele tem direito. Tá? Não vou, assim, é lógico que esse quinhão é melhor, não vou entrar em subjetivismo aqui. Ele recebeu uma casa mais valiosa ao invés de um apartamento kitnet. Não vou entrar nesse subjetivismo. Eu vou dizer o seguinte, ele recebeu uma fração ideal superior à que ele tinha direito. De todos os imóveis. Certo. Continua a partilha sendo feita... Aí por frações ideais, mas ele recebeu um quinhão maior. Aí você me diz, não, pelas nossas normas isso tem que ser judicializado. Aí eu falo, não, então tudo bem. E se eu fizer então, eu estou querendo fazer essa, é um capaz, estou na minha família, queremos resolver isso rápido, então eu vou fazer a partilha com ele recebendo igual a todo mundo, e depois a gente junta e faz uma outra escritura e doa para ele a diferença. Qual é a diferença? Assim, na prática não tem diferença nenhuma. Até porque a doação para incapaz, pura e simples, não precisa nem de aceitação. Você só vai ter duas tributações aí, né? Dois partilhadores. Você sabe como é que eu fazia? Você tem a compra e venda a cessão de direitos hereditários sobre bem determinado. Isso antes do nosso Código de Normas, tá, gente? Tá nosso Código de Normas, ele resolveu tudo. Mas o que a gente fazia lá no cartório? Não pode fazer sobre bem determinado. A corregedoria tem uma norma proibindo fazer sobre bem determinado. Era o único estado do Brasil que tinha isso. Tá, tudo bem. E se eu fizer, então, uma cessão de direitos hereditários sobre de uma fração ideal equivalente ao determinado imóvel e colocar mais um ato aqui nessa escritura pública? Colocar uma transação. Uma transação no sentido de que no inventário, quando isso for inventariado, vai ser respeitado o seguinte: essa fração ideal que está sendo cedida vai ser paga com esse imóvel. Dá na mesma. O caminho é outro, porém vai chegar no mesmo lugar. Ou então não faz sentido esse tipo de proibição. E aí outros cartórios já fiz muito promessa de venda futura, de bem futuro, para evitar, entendeu? Tá lá, promessa de bem futuro. Olha, aquele bem que está sendo objeto do inventário, prometo adquirir, prometo vender, e fica estipulado aqui, quando terminar o inventário, você fica obrigado. Dá no mesmo caminho que o Léo tá falando. E outra questão também é porque o testamento... Quer dizer, na verdade, essa normativa, a Resolução 571, foi inspirada na normativa do Código de Normas do Rio, que foi pioneira em relação a isso. E, por exemplo, no Código de Normas do Rio, está falando que o testamento caduco, inválido, revogado, etc., que o tabelião podia fazer, ele mesmo podia... A palavra caduco faz uma diferença, né? Ele podia, ele mesmo certificar reconhecer isso sob responsabilidade própria. Lógico. E aí, enfim, e com isso fazer o inventário, sem qualquer tipo de problema em relação ao testamento. E no CNJ tem que ter feito um reconhecimento judicial. E olha que coisa louca que eu fiquei pensando. É ruim isso como um todo, mas eu acho que assim, talvez o pior seja no revogado. Aquele que tem revogação expressa. Eu acho que, assim, de todos, não que os outros não sejam ruins, são ruins também, mas esse é o pior de todos. O cara fez o testamento,
Aí ele entrou, um mês depois lá no Gustavo Bandeira. Gustavo, quer saber? Faz a partilha pelo Código Civil, quero nem saber. Tô renunciando. Revoga. Não, revoga. Eu tô revogando o testamento. Revogo todas as disposições, vai ficar como abre intestato. Não Ou posso seja, você fazer tem o testamento, testamento. você tem a revogação expressa do testamento, vai ter que entrar o quê? Com uma ação declaratória de que o testamento foi revogado. Não, mas peraí, não, calma lá. Ué, mas está escrito que o testamento não, revogado. Eu não tô tirando sua razão, não, só tô querendo entender. Eu tô falando. O herdeiro está fazendo inventário com o Gustavo. Isso. Aí tem o testamento. E aí ele renuncia Não ao é quem renunciar, originário. Como é que ele vai revogar o... Não, é porque pelo 571, se você tem testamento, que seja caduco, que seja revogado, que seja inválido, tudo isso precisa de um reconhecimento judicial. Sim. Com trânsito em julgado. A minha dúvida é só em relação ao revogado. É exatamente o revogado que eu tô falando, que é a pior situação de todas, que é o cara fez o testamento, sei lá, uma escritura pública, depois ele fez uma outra escritura pública revogando 100% do testamento dele. Ainda assim, a pessoa, pela dicção, se eu olhar a norma fria da resolução 571, teria que conseguir uma decisão judicial para falar que aquilo que está revogado efetivamente. O que é um absurdo, porque Que você está parece presumindo absurdo. aí, você está presumindo. Por que eles estão pensando aqui? Eu preciso que um juiz reconheça que aquele ato jurídico revocatório não teve nenhum tipo. Observou todas as formalidades e não teve nenhum tipo por isso de. que a única formalidade Mas é ser olha feito só, por testamento. Pô. Pô, imagina. Pode ser feito até por ato particular, tá? Claro. Eu posso Testamento. revogar por um ato declaratório. Claro. Instrumento particular. Sim. Se eu posso testar por um instrumento particular, eu posso fazer um Não, testamento. então imagina só, uma revogação que seja feita ainda por instrumento público. Pô, aí, Jesus, não tem nem o que falar. Aí vai precisar o quê? De uma declaração judicial que é válido? Com trânsito em julgado? Sabe? Não sei, eu acho que isso tinha que ser melhor E mais visto uma pelo vez, CNJ. tem mais um detalhe, Alexis, porque, mais uma vez, nós só temos espaço na extrajudicialização, acertei? É isso aí. Diante de consenso. Claro. Eu tô com todos os herdeiros à minha frente. Sim. Todos os herdeiros à minha Os frente. herdeiros, Você vê né? que o E os artigo. caras querem fazer um arranjo diferente. Aham. Ou do que aquele que o testador deixou, ou do Sim, arranjo sim. legal. Eles querem fazer um arranjo diferente. A questão é só tributária. Claro. E ainda assim, eu tenho que passar por isso tudo. E no Você código... tem que falar invalidado mesmo. O dispositivo fala, no caso de testamento. Não tô, eu tô no revogado. Isso eu falei antes que eu E tava não errado. fala tudo. Não fala Nos revogado. casos de testamento invalidado, revogado, Revogado, rompido tá ou escrito aí. caduco, a invalidade ou ineficácia tenha sido reconhecida. É necessário que a invalidade ou ineficácia tenha sido reconhecida por sentença judicial transitada em julgado e ação de abertura e cumprimento do testamento. Isso aí é Ou seja, revogado. é realmente andar Mas, para assim, trás. acho que esse literalmente. revogado tá fora de lugar aí. Eu vou também dizer por quê. acho, mas... Porque o cara no Enfim. caso Mas de revogado. quem é que Mas vai peitar? o problema é quem é que vai peitar. Você não precisa peitar. Estamos falando A aqui do própria disposição. 571, Ah. 12B. A própria Ó, disposição. a disposição fala assim, ó. Não, 12B, eu vou nas 5, nessas palavras 12B, finais aí. O que tem que ser reconhecido em juízo? A validade. A invalidade ou a... Ineficácia. Nenhuma delas decorre de revogação. Não. Não, o problema é que então a não é palavra- caso de revogação. Sim. Você vai sim, pedir eu o compreendo. reconhecimento da invalidade e Não, da ineficácia de um testamento Sim, revogado? eu concordo. Não, se ele foi revogado. Claro. Não, mas da revogação. O que ele está dizendo é o seguinte: o ato que está sendo submetido ao juízo orfanológico é a própria revogação. Não, olha, É a própria revogação. eu entendo a sua surpresa, mas foi a minha surpresa ao ler o artigo 12B da resolução 571, inciso 5, que, enfim, até quem está nos assistindo, pega lá, ó, resolução 571, 12B, 5, que está revogado. 571, Aí eu falei, 12B. quando eu li, eu falei, não, olha, Inciso invalidado, Eu acho que rompido, cabe- caduco, inválido, até faz sentido, mas, pô, revogado, Eu acho que tem aí... espaço para interpretação aí, Gustavo. Acho até que é o caso de a gente tentar alguma coisa, porque o que se busca, nesses casos, que você já determinou que se buscasse em juízo, fosse o reconhecimento da invalidade ou da ineficácia. Claro. Testamento revogado não provoca invalidade Sem nem dúvida, ineficácia do concordo, testamento. sem dúvida, Então, sem dúvida. esse é o típico erro de Ctrl-C, Ctrl-V. Eles foram Sim. lá no Código Civil, puxaram isso, jogaram aí, essa listinha de vícios do De testamento, vícios de testamento. e remendaram lá embaixo com ineficácia
com reconhecimento Sim. da ineficácia ou da invalidade. Eu Sim. acho que é caso de interpretação, sim, e buscar. Buscar, Faz todo talvez. Eu acho que sentido. o CNB podia fazer uma Poderia provocação, fazer assim, uma porque, consulta aqui. pô, sinceramente, tá Porque a tão... interpretação tão- literal já dizia lá o livro de hermenêutica do saudoso né, Maximiliano lá, não, é a pior delas. pior delas. A literalidade, Sem o dúvida. Leozinho foi na veia aqui, Sem dúvida. na Sem dúvida. intenção, né? Não, no sentido da Mas da é algo que norma. causa Qual é o espanto, sentido da né, norma? pra quem lê. Total. Que você quer eu tutelar, juro que eu passei pô? batido. Você que me chamou a atenção aqui. Por isso que eu tô com tanta dificuldade de entender por que eu tenho que buscar um reconhecimento uma revogação. Sim, Você sim. imagina, Gustavo. Você eu está tenho um presumindo testamento. que a revogação Que foi revogado por ato Por outro público. testamento. Não, você imagina. Revogado um testamento só pra revogar o outro. Sim, é isso que eu tava Com todas as falando. solenidades do É isso que eu mundo. tava falando. É. O cara procurou o Gustavo Bandeira A e falou... presunção é O justamente... cara procurou o Gustavo Bandeira. A presunção de veracidade, de fé pública do tabelião tá em xeque aí. Você precisa que o juiz Sim. diga, olha... É isso teve a- falando. O cara chegou e procurou o Gustavo Bandeira e falou, ó, aquele testamento que eu fiz contigo, aliás, contigo mesmo. Aqui, Eu quero revogar. Olha só, Eu quero Mas o que? revogar. Não, tudo. olha só, Tudo. eu quando lavrar uma Por compra e escritura venda pública, agora, não quero saber. tem que passar pelo juiz, pro juiz falar que aquela compra e venda é válida pra poder registrar. Tipo assim, o absurdo é por aí. Tamanho, não é? Voltou. Tá pondo em não, xeque isso a aí, fé pública. isso aí tá voltando ao direito romano em Iuri Cécio, que passava pelo Eu tenho pretor, autonomia. ano de 534 Exato. depois de Cristo. Eu O imperador tenho autonomia da Justiniano já vontade. revogou isso, Exatamente. Eu tenho autonomia da vontade pra testar, mas a revogação do meu testamento não é bem assim. Não basta Aí. ir no tabelião de notas, ela também tem que ser reconhecida por um juiz. Então acho que andou pra trás aqui feio. Agora, eles copiaram algumas coisas legais nossas. Eles copiaram a certidão por extrato. E, aliás, Aham. Isso é muito bom. Eu estou muito começando bom. a orientar muitos advogados, porque aí eu vou falar para os registradores aqui, colegas, que alguns registros estão fazendo o seguinte na hora de registrar o formal de partilha, analisando a partilha como um todo, dizendo o seguinte, não, mas aquele imóvel que, por exemplo, eu estou registrando um imóvel no 6º ofício e teve um registro já realizado no 8º. Não, mas olha, aquele imóvel lá teve um problema na declaração. Ou seja, o sujeito passa a entrar numa avaliação macro da escritura de inventário e não só dele. Você tem que ver o que no seu cartório? O imposto foi pago? Desse imóvel foi? Tá direitinho? Tá a parte... Ok. E não só isso, nos com tratos isso... não acontece. Claro, aí e com você isso, só pega eu o extrato. como oficial de registro imóvel seguir puro, né? Quer dizer, Puro ele sangue. ele é tabelião registrador, o cara nós dois. Ele é o melhor dos mundos, né? Ele é o melhor. Assim, o que eu quero. Ele vale por dois. Vem pra cá pra aprender com vocês. O que eu digo é o seguinte, pô, sabe, ficar entrando na partilha, meu Deus do céu, a melhor partilha. coisa pro registrador de imóveis é pegar um extrato da partilha falando, olha, Imposto tá dando meu pago. exemplo, Imposto tá no quarto pago. registro de imóveis, Que bom tá ver pago o isso. imposto e ficou pro herdeiro tal. Acabou. Meu amigo, eu quero isso. Exato. Eu não quero ficar, porque a partilha é uma coisa grande que dá uma dificuldade gigante para ficar analisando. Foi pago o imposto, ficou para tal pessoa. Se tiver errado, desculpa aí, é o problema do Gustavo Bandeira. Exatamente. É por isso que eu digo lá para os Se tiver advogados, errado, fala, olha. peçam o extrato, você tá Sim. cuidando, inclusive, para não expor o seu cliente. Né? Claro. Tem clientes que fazem, tem milhões de imóveis. Leva um imóvel pro 5º, outro pro 6º, outro pro 7º, para todos os imóveis. Mas leva um extrato para Sim, cada. Muito mais prático. Assim, é um problema principalmente de quem tem notas e registro de imóveis, que a grande maioria dos nossos colegas, separar essas duas figuras. Sim. É muito difícil separar essas duas figuras. E o nosso Código de Normas ajuda bastante. Separar as duas figuras, você diz? Do tabelião de notas. Notarial, a qualificação registral. Do registrador. Sim. São qualificações diferentes. O nosso Código de Normas ele tentou dissipar um pouco essa dúvida na parte de qualificação do registro de imóveis. Sim, lá assim, pelo artigo 1100. Eu acho que quando tiver um registrador de imóveis lendo aquilo ali, ele tem que entender o seguinte: aquilo ali é para você se preocupar com a sua parte. Você não tem função de identificar as partes. Claro. De aferir a capacidade das partes. De aferir a vontade das partes. Isso é função do tabelião de notas. A sua função é verificar os aspectos formais do negócio jurídico que foram observados e registrar. E mesmo esses aspectos formais, não ficar se preocupando com coisas que cabem ao tabelião de notas. Claro. Sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. Eu garanto para os colegas que começarem a
pensar dessa maneira que vocês vão ser muito mais felizes. Vocês vão ser muito mais felizes, vão registrar tudo. Agora, vão botar esse dinheiro no bolso logo. Não vai ficar no depósito prévio. Porque agora recebe valor depósito prévio e depois pelo paga o amor resto. de Deus, gente. Vamos avançar. E avançou aqui uma coisa, acho que a venda do ativo do espólio, nesse ponto, foi até melhor que o nosso. Sim, acho que a gente avançou. Isso foi legal. Porque a gente não precisa mais pagar antecipadamente o imposto, né? Como era a condição da lavratura do ato, porque isso gerava no Código de Normas do Rio, gerava às vezes o comprador, não, mas então eu só pago depois que lavrar a escritura, mas aí precisava do dinheiro para pagar um imposto. Agora não. Como é que é? Calção real, fidejussória. Vai na fidejussória, que é tranquila, entendeu? Arruma um amigo boa praça. E já esteja com algum problema algum amigo já esteja com tanto problema que não vai ficar se preocupando com isso. Mas facilitou. Nesse ponto a gente tem que tirar o chapéu aqui, que o 571 nesse ponto facilitou. Não vamos só bater, não, porque nesse ponto foi como o nosso Código de Normas. Mas você expandiu, né? Nosso Código de Normas é 2022, né? Final de 22, vigência 23. E olha quanto tempo a gente andou na frente. Claro. Não, mas não tô falando disso não, mas como nós fizemos de escola. Isso. Né? E muita coisa do Código de Normas ainda não foi pro... Essa norma foi gestada. O divórcio, o nosso Código de Normas ainda é melhor do que o atual, porque hoje agora voltou para trás. A gente tem que exigir o prévio ajuizamento da ação de guarda. O Código de Normas não precisava. Do Rio não precisava. Podia resolver depois. Resolvia depois. Compromisso, poxa, muito melhor. Até porque, Gustavo... O divórcio é um direito potestativo. O divórcio não trata de nenhum direito em frente aos filhos. Eu nunca consegui entender isso. Nunca. Em 2012, quando a gente inseriu uma série de alterações na nossa antiga consolidação normativa a respeito dos atos aí previstos na Resolução 35, a gente pediu isso. Sim. Gente, mas para quê? Para quê eu tenho que aguardar a solução dessas questões referentes aos filhos para me divorciar? Claro. O direito potestativo. A única questão é patrimonial aqui. É só patrimônio e a minha relação com a minha esposa. Os filhos, eles não vão nunca deixar de ser filhos, quer dizer, enfim, não vai ser o divórcio que vai alterar zero do direitos que eles têm. Estamos caminhando para o divórcio unilateral, já está no projeto do novo código o divórcio unilateral. Sim. Aliás, o novo Código Civil está tendo bastante inovação na nossa área, essa é uma delas, direto no RCPN. Quer se divorciar? Vai no RCPN direto. Evidentemente, se tiver partilha ou se tiver alguma outra coisa só por escritura, não. Mas se for só o divórcio puro e simples, amigo, vai lá no RCPN, a RCPN notifica, acabou, tá divorciado. E a separação de fato é outra coisa que a 571 trouxe, a escritura declaratória de separação de fato. Parece uma coisa, mas qual o sentido? Importantíssimo para você marcar o lapso temporal do momento... Da ação patrimonial. Exatamente, Alexis, exatamente. O que deve ser falado a respeito do pai da criança, desse negócio de certidão em quesitos de imóveis específicos, foi o Dr. Gustavo Bandeira. Isso é excelente. Ele que ficou batendo, ele falou, Alex, o que você acha? Sei o quê. Eu me lembro dele falando isso lá em 2022... Eu falei, caramba, pô, isso é bem revolucionário. Ele pensou nisso e agora está aqui. Artigo 3º, resolução, entrou no texto da resolução 35, né? Obviamente com a redação da 571. Artigo 3º, parágrafo único. Então, exatamente o pensamento do Dr. Gustavo Bandeira de mais de 2 anos atrás, a nível nacional. O Alex, obrigado. O pensamento mesmo tem uns 10 anos já, né, Gustavo? O pensamento vai lá para... Conseguiu... Alguma coisa tem uns 2 anos, né? Eu estava conversando sobre um assunto que eu acho que é de interesse, tanto notas como RGI, que é a alienação fiduciária de ativo do espólio para fins... O sujeito não... Eu peguei um caso concreto. Ele não queria vender um imóvel, tá? Os 2 irmãos, mas eles precisavam de dinheiro para pagar o imposto. Aí, por que eles não podem celebrar uma alienação fiduciária com o banco, dando aquele imóvel em garantia, discriminando, como o código diz aqui, para pagamento do imposto, o valor exato do imposto, qual é o prejuízo que o banco tem? Nenhum, porque vai levar a registro essa alienação fiduciária, pagou o imposto, realizou o inventário, faz a averbação do cancelamento da alienação.
Não sei se eu tinha conversado isso com você. Sim, Eu conversei isso com um banco... Precisa demandar uma alteração legislativa na 9.514, né? Mas em que sentido? Por quê? Porque a propriedade Porque vamos fiduciária supor está sendo vamos supor que a transferida. dívida não seja paga. Dívida não seja paga. Vai Você tá consolidar a propriedade... Mas sem o inventário, você vai... Mas olha só, você não pode Fazer vender. persalto. Você não pode vender? Não, O tudo espólio bem. não pode vender? Tudo bem. Então, se ele pode vender, ele está... Só que ao invés de vender, ele está alienando em garantia. Eu acho que a venda é mais do que a... Teria que interpretar Eu acho 9.514. que teria que fazer o seguinte, realmente ele pode vender, mas aí tem que falar o seguinte, que se a condição ela for pago, ao invés de voltar para o espólio, como uma aliança fiduciária em garantia, o cara está em garantia, volta para Sim. ele, quando ele paga tudo Sim. falando, pagou mesmo. Pagou. Ao invés de voltar para o espólio, podia ir para os herdeiros. Não, porque você vai fazer... Entende? Exatamente. Você, Aí, porque ele vai de repente, teria inventariar, que ter olha uma- só, eles vão ter que Aham. inventariar o bem, porque eles Tipo, ainda têm... ele seria uma coisa diferente. Ele seria uma aliança fiduciária, talvez, de uma alteração legislativa para sair do espólio para o banco e do banco voltando. O banco, se não paga, consolida. Ó, consolida, executa, etc. Se paga... aí não voltaria para o espólio. Porque Não. aí seria um passo Não, atrás. porque eu vou inventariar... Aí- Mas eu vou inventariar o direito à aquisição. É um Aham. direito economicamente... E aí E aí voltaria, volta pro herdeiro. para os herdeiros. Na hora Aí que- seria Aí uma sim. solução muito boa. Até para voltar para o espólio, para depois inventaria. pelo Sim, amor de Deus, né? sim. Aí não dá. Mas- Mas é interessante. Interessante essa tese para a gente Muito, avaliar melhor muito, aí. muito interessante. Eu conversei com um banco que gostou muito da ideia e 10 anos para frente. 10 de anos, daqui a novo. 10 anos a gente ouve. Eu Vamos acho lá. que... Será que esse não Não, teria que pode- fazer uma alteração nesse 22, parágrafo 1º, não, para incluir essa... Do 22, parágrafo 1º? a alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ser... Você está falando da legitimidade do espólio. Não só né? isso, porque tem uma Legitimidade do lista espólio. dos bens que podem ser dados dos direitos que podem ser dados em alienação fiduciária. E aí, no caso, está sendo dado um direito real, um direito... Tá dando direito... Um direito aquisitivo, direito Não, mas hereditário, não sei. Mas aí a Não, gente... mas é igual a compra e venda. Exatamente. Você tem bem no espólio. Bem do espólio. Você Eu não tô pode vendendo- agora... Eu tô falando... Esquece a aliança fiduciária Sim. um segundo. Não, sim. Pensa a compra e venda. Então, eu posso de mais, bem eu no poderia o espólio. menos. É. Você não pode comprar e vender aqui pelo 571 agora Pode. no Brasil todo. Antes podia só no Rio. Agora pelo Código de Normas. Agora o 571 no Brasil todo. Você pode vender? Sim. Então, se, por exemplo, eu tenho uma sala comercial, o banco quer comprar mesmo, para fazer uma agência. Eu poderia vender para o banco, Poderia. né? Um bem que está no espólio. Sim. Enfim, ele poderia ser vendido, o bem diretamente de espólio para o banco. A gente... não. E agora a gente muda o esquema. Será que não poderia ser aliança fiduciária em garantia? Eu acho que sim, mas precisaria de uma regulamentação só para isso. Se for pago tudo, ir para os herdeiros. Eu acho que aí a gente tem que Precisa estudar dessa isso, regulamentação, porque desse pra pulo não aí. ter um passo para trás que aí No inventário. paga tudo aí volta. Eu acho que você inventaria Se o for direito pago aquisitivo. se ao final já tiver sido feito o inventário, vai para os herdeiros, vai para quem tiver com direito no momento Isso, em que a isso. condição for Exatamente, for cumprida. Ué, teria que Pagamento. reabrir o inventário. Não. Se no momento em que for cumprida a obrigação do pagamento do preço, né, a obrigação do devedor fiduciante, Sim. se o inventário ainda não tiver terminado, Aham, simplesmente cancela, vai ficar em nome do espólio esperando o inventário terminar. aham. Se o inventário já tiver terminado inclusive com a adjudicação ou a partilha desse imóvel em particular, você vai cancelar a alienação fiduciária e vai manter a mesma coisa. Acho que não tem nem que. Acho que nem precisa disso, Alex. Nem precisa dizer nada. Nem precisa dizer Nem nada. precisa dizer nada. É. Porque você vai. O que tem que ser dito é que a alienação fiduciária, nesse caso, não impede a transmissão do bem para os herdeiros. É isso que tem que ser dito. Ah, sim. Claro. É. Não impede a transmissão do direito de requisição para os herdeiros. Não impede isso. Aí não precisa ser dito nada, porque dependendo do momento que a condição for cumprida, você simplesmente vai cancelar a alienação fiduciária. E aí, foi cumprida, o inventário já terminou? Não, tudo bem, então o bem é do espólio. Então, bem do espólio. Já terminou? Não, então Pode tudo bem, ser, então o bem já foi verdade. transmitido para os herdeiros. Aham. Só essa transmissão que não pode ser obstada. Eu acho que a única cautela tem que ter, então. Isso. Pode ser. Legal. Foi um brainstorming Brainstorming, interessante, ao vivo. isso Bom, aí. brainstorming ao vivo, olha aí, ó. Quem sabe, né? Leozinho. Eu acho que a solução realmente do Léo, tenho que me dou por vencido aqui, é melhor Que mesmo. isso. Vamos já a gente acha um monte de defeitos. Só pensar mais um pouquinho. E teve também uma questão
a respeito do valor do testamento no Rio de Janeiro. Agora uma questão... Graças a Deus, agora o Conselho julgou definitivamente, manteve a sentença do juiz lá, do Alexandre Félix, da Vara de Registro, reconhecendo a obrigação. Todo tabelião, quando lavrar um testamento, obrigatoriamente, e é uma matéria, inclusive, de interesse tributário, né, porque vai repercutir diretamente nos emolumentos, tem que indagar da parte qual é o valor do patrimônio declarado. Ele tem que declarar. Não cabe ao tabelião ficar perquirindo. Me prova, cadê o imposto de renda? Se você me chegar e declarar que o seu patrimônio é de X, ok, eu vou aceitar, a não ser que seja algo que seja evidente, que eu possa ver de flagrante evidência. Do contrário, o risco da declaração é todo. E o risco é todo dele. E isso deve ficar consignado. Mentir é um problema... Tá mentindo pro tabelião, coisa feia. Coisa feia. Da cadeia. Mas é importante que todos os notários aqui, inclusive da capital, os notários e substitutos, que podem lavrar o testamento, saibam disso e comecem a aplicar isso, porque o Conselho já decidiu. Então, assim, é extremamente relevante. Isso pode implicar numa falta gravíssima, digo nem gravíssima, porque vai repercutir no fundo especial e, enfim, ninguém quer isso, né? É verdade. Tá? Sem dúvida. Só para lembrar isso aí. Nós tivemos também o provimento 180, que ele trouxe uma regulamentação eletrônica lá dos ONs, RCPN, os outros também, o ON do RTDPJ, e também determinou, teve uma questão das assinaturas eletrônicas, mas antes de entrar nisso, ele determinou, né, o fim das centrais estaduais, que o modelo, que era o próprio CNJ determinava, era que cada estado teria uma central de cada especialidade. Poderia ser... Isso aí era por registro de imóveis, né? Quando começou com registro de imóveis, com registro de imóveis. Poderíamos ter também centrais, como é que eles chamavam? compartilhadas. Como era a nossa com São Paulo, que virou... Sim. Virou acabou virando o RIB, a nossa central, agregando Santa Catarina, Paraná e outros estados. Sim. Era uma central compartilhada. Começou com São Paulo e foi absorvendo, e não é mais a central da Arisp, agora é o RIB, o Registro de Imóveis do Brasil. Eu acredito que a central, por exemplo, a central estadual também passou a não fazer sentido, porque considerando que você pega Rio, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, mais vários estados do Norte, vários estados do Nordeste, quer dizer, só essa central ficou tão grande, e as outras ficaram meio isoladas. Tinha a central de Minas, a do Rio Grande do Sul, eu acho que tinha do DF, tinha mais de algum outro estado, enfim, ficou uma coisa meio isolada, então não fazia sentido você ter 15 estados numa central, 16, sei lá, quer dizer, mais da metade da federação, especialmente os 2 estados com maior PIB, né, Rio e São Paulo, numa central, e aí ter outras 12 centrais estaduais isoladas, assim, sem comunicação. O ONR absorveu isso tudo, né, Alex? A verdade é que o registro eletrônico de imóveis, ele é administrado pelo ONR na central do ONR. Claro. Se você, Alex, quiser ter a sua central própria, é só pedir autorização do ONR. Você tem que atender uma série de requisitos. Isso... Assim, gastar uma grana preta, mas ninguém quer. Claro, ninguém não quer. Faz nenhum sentido. E essas centrais estaduais que atendiam essas pessoas, que porventura não quisessem se associar a uma central maior, foram proibidas por essa razão. Agora, Alex... E também tem, por exemplo, no caso, só desculpa, um parênteses, porque, por exemplo, tinha algumas centrais de algumas especialidades, além do registro de imóveis, estaduais ainda funcionando. Por exemplo, a central do RCPJ-RJ, ela é uma central estadual que não se comunica com a central nacional do RTDPJ. Então, enfim, pelo provimento, essa também teria que ser desativada aí no prazo de 6 meses. Eu não sei como está a central do RTDPJ. Tá? Em se tratando, assim, em termos de serviços fornecidos ali na central. Em se tratando de registros de imóveis, nós fornecemos todos os tipos de serviços possíveis no registro de imóveis. Sim. Nós temos um balcão eletrônico, você pode pedir qualquer coisa. Nós temos a certidão eletrônica. Nós temos uma série de outros atos que, às vezes, você nem tem isso no seu balcão, como, por exemplo, o repositório de documentos confiáveis, entendeu? Claro. São coisas, são extras que tem na nossa central e que, às vezes, a gente não tem dentro de casa. Porém, eu tenho recebido reclamações de alguns colegas do ONR, principalmente do setor do agro, porque eles têm mecanismos, eles têm serviços que eles oferecem nessas centrais próprias
dos estados que não estão contempladas, eu não sei em que sentido, elas não estão contempladas na central do INR. Sim, sim. Serviços que tem a ver com cédula. Específicos do agro. Coisa específica do agro. Eles estão muito preocupados com isso. Espero que eles consigam reverter ou trazer esse serviço para dentro do INR, que é o ideal. O ideal é que o serviço seja trazido para dentro do INR. E tem também dúvidas, Gustavo, vou deixar uma pimenta aqui. Como é que fica o BIB depois disso? Banco de Disponibilidade de Bens estadual? O estadual nosso. Ele funciona para nós como se fosse uma central. Nós temos que entrar para pesquisar em disponibilidade de bens. Tá. Mas é da corregedoria, né? Não, mas é uma central estadual. É estadual. E mais do que isso, tem uma norma no provimento... Eu não tinha pensado nesse... Tem uma norma no provimento 149 que vem desde o provimento 47, que instituiu o S-REI, 47, 2015, dizendo que não pode haver concorrência entre centrais. Eu não posso ter uma central concorrendo com a central oficial do registro de imóveis. Sim. E nós temos o CENIB. Temos o CENIB. Como é que fica isso? Como sempre ficou, né? Mas como é que fica agora com essa norma mandando desativar as centrais estaduais? Eu acho que isso vai gerar questionamentos. O CENIB, ele é uma central nacional. Então, não que já engloba, né? Sim, que é nacional, mas já engloba o Estado. Pela normativa do CENIB, as indisponibilidades devem ser comunicadas pelo juiz ao CENIB. Claro. E não ao BIB para compor um banco de dados para a gente ter que pesquisar antes de registrar alguma coisa. O BIB é o banco de Eu acho que a gente bens tinha estadual, que levar isso porque o BIB estados. tinha que acabar com o BIB. Sim, nós já tentamos levar os dados do BIB para o CENIB. Só que os colegas dos outros estados falaram o seguinte, mas como assim? Você vai trazer esse monte de indisponibilidade para cá. E se eu verificar depois disso que eu vendi um imóvel, registrei a venda do imóvel aqui e estava indisponível no tua central? Eles ficaram com receio da repercussão disso. Já havia uma contradição. Porque, você imagina... Porque podia não estar no CENIB e estar no BIB. Eu acho que não tem problema nenhum. O cara não está obrigado a verificar isso. A BIB. Claro. E fora o volume de coisas que apareceria para eles de uma hora para outra. E o BIB, reza a lenda que o BIB ele nasceu do banco de dados que o Geraldo Mendonça, falecido Geraldo Mendonça, mantinha no cartório. Ele tinha um banco de dados de disponibilidade. Eu falar essa história, Geraldo Mendonça. Gigante. Registro móveis da capital. Sim. Ele tinha um banco de dados enorme no cartório dele, dessas indisponibilidades. Ele controlava isso pelo Diário Oficial. Sim. Gente lendo o Diário Oficial e alimentando essas indisponibilidades, cancelamentos e inclusões dessas indisponibilidades. E a corregedoria, legal, vou fazer eu vi essa história. Pegaram o banco de dados deles. Comunicaram esse banco de dados e vou passar a alimentar esse banco de dados. Mas, mais uma vitória nossa no Código de Normas atual, nós interrompemos a alimentação do BIB. Desde 2023, o BIB não é alimentado mais. E aí eu pergunto, por que nós não podemos absorver, então, esse banco de dados que é estático para o nosso indicador pessoal? E parar de ficar comunicando, consultando. Sabe por quê, Gustavo? O registro de imóveis está com um problema tremendo. Isso vai ser novidade já. Isso vai estar aí. Já vigora em outros estados, aqui no Rio de Janeiro ainda não vigora. Eu vou explicar por quê. É a certidão expedida automaticamente. Sim. A pessoa entra no NR, pede uma certidão, automaticamente sai a certidão. Como? Automaticamente. O meu sistema ele faz isso. O sistema do Alexis faz isso. Aquilo comunica... Não é visualização, não. Não. É uma certidão mesmo. Se tiver um título pré-notado, vai estar lá. Certidão. Você vai receber uma certidão automaticamente. Sabe por que a gente não faz isso aqui ainda, Gustavo? Por causa do BIB. Porque eu tenho que consultar o BIB antes de expedir. E aí não dá para automatizar. Não dá para automatizar. Então a gente está com esse problema e eu acho que seria uma boa a gente absorver esse banco de dados. Claro, com certeza. Muito bom. Mas você estava falando do provimento das assinaturas eletrônicas, Alex. Tem muita coisa interessante também aí nessa... tem coisa de assinatura eletrônica no provimento 180 e o ITN 02, que ele foi editado, alguns dias depois foi alterado já para revogar o parágrafo 1º e 2º do artigo 5º. Inclusive é importante porque o ITN 02, né, ele tem circulado nos grupos de cartório ainda o anterior, que muita gente nem viu, essa coisa de final de ano, ninguém nem viu, ITN 02 como se o parágrafo 1º e 2º do artigo 5º ainda tivesse. Mas não, o ITN 02 do NR, né, Instrução Técnica de Normalização, agora
Enfim, a gente ficou pronunciando isso aí agora para sair certinho para vocês. É desse mês, né? Acho que é desse mês de outubro. O mês passado é bem recente. Quando foi o encontro? O nosso encontro foi... O novembro, outubro, novembro. A decisão, essa suspensão, foi 2 dias antes do nosso evento. A decisão de suspensão desses 2 parágrafos. E essa decisão de suspensão não deu uma semana. E o nosso evento foi 10 e 11 de novembro aqui então no Rio. foi dia 7, 8, foi por aí. A suspensão, a decisão do Corregedor Nacional suspendendo. Então, o ITN01 deve ser finalzinho de outubro, início de novembro, enfim. Iníciozinho de novembro, mas o fato é... 11 de outubro. 11 de outubro? 11 de outubro. Então, mas o importante é isso, é ter a versão do ITN02 já com o parágrafo 1º e 2º suspenso, né? Da pessoa que for ler. E aí o que acontece? Essa instrução técnica de normalização, ela falou, o provimento 180 falou que a gente poderia aceitar outras assinaturas digitais além do CP Brasil. CP Brasil, a gente continua. Avançadas outras, admitidas pelos registros e tabelionatos. Isso, além do CP Brasil, ia normatizando isso, normalizando pelo ITN02. E aí, ou seja, vamos lá, as assinaturas, além do CP Brasil, que estão aceitas, está o e-notariado. A assinatura notarizada. Notarizada, que é feita... o e-notariado do sistema. Notariado, a assinatura notarizada, que é o... Assinatura eletrônica notarizada. As assinaturas avançadas, né? Assinaturas eletrônicas que têm um grau de segurança muito parecido com o ICP Brasil. A grande diferença, eu acho que é não terem o atributo do não repúdio, que é um atributo legal das assinaturas feitas com o ICP Brasil. Elas não podem ser repudiadas. O Gustavo jamais vai poder dizer que não, peraí, não foi eu que assinei isso não. Foi seu certificado digital ICP Brasil? Exato. A bronca é tua. É a grande diferença, porque são assinaturas eletrônicas feitas, muitas delas, a partir de certificados, como é o certificado notarizado. Sim. Né? Com biometria. Muito mais seguro. Muito mais. Muito mais seguro do que uma assinatura eletrônica ICP Brasil. Claro. Né? Então você tem essa figura aí trazida para o nosso direito. Eu não me recordo o número da lei, acho que 2022 a lei que trouxe essa distinção entre assinatura simples. Acho que é 10931, Lei 10.931. Não? 14.000. Aqui a qualificada, assinatura. Assinatura qualificada, avançada e simples. E a minha grande dúvida, Alex, porque assim, houve uma alteração na Lei 6.015, se eu não me engano, a 14.382 alterou a Lei 6.015 para dizer o seguinte: olha, atos relativos a registro de imóveis também vão poder ser assinados com assinaturas avançadas, conforme o regulamento do CNJ. Sim. Então eu sempre fiquei com medo assim, cara, quando esse regulamento vier dizendo, olha, pode aceitar assinatura avançada, como é que eu vou distinguir se a assinatura é avançada? É muito complicado pra gente. Nem a lei soube explicar direito. Porque a explicação é muito técnica. Você lê e relê aquilo, você fica, gente, eu continuo perdido. Eu não sei se essa assinatura aqui é avançada. Eu fiz uma brincadeira com o meu pessoal lá. 14063, a lei. Eu fiz uma brincadeira com o meu pessoal lá, depois eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu preciso que alguém me diga que assinaturas eu posso aceitar. E criaram, então, no âmbito do NR, o LSEC. É a lista de serviços eletrônicos confiáveis. Esse provimento trouxe uma lista de não só uma lista, trouxe várias listas, mas uma delas, uma lista de assinaturas eletrônicas consideradas confiáveis. Essas assinaturas eletrônicas são confiáveis. Quais? A qualificada, lógico, ICP Brasil. Claro. E essas aqui também, olha. GovBR, né? .gov.br. GovBR. Você tá com a listinha? Estou com a listinha aqui, ó. GovBR. Acho que é prata e ouro, né? Certificado de atributo ONR. Isso que é um problema também. Mas essa história dessa confusão da suspensão dos parágrafos... Foi por causa do Gov, né? Foi porque o ONR falou assim, olha, eu não sei quando o atributo é prata ou ouro nessa assinatura. Isso não vem. Quando eu olho lá os metadados, quando eu vou verificar a conformidade da assinatura, não me diz se é prata ou se é ouro. Eu não vou deixar aplicar isso para qualquer coisa. O Leonardo está vendendo um imóvel? Não, o Leonardo assina como CP Brasil. Agora, o Alex é o promitente comprador? Tá tranquilo. Promitente comprador, deixa ele assinar com o GovBR. E quando nós publicamos essa lista da LSEC, nós tínhamos que ter
avisado concomitantemente o CNJ disso. E demorou alguns dias para avisar. E isso causou um certo mal-estar. E quando eles pegaram isso, eles falaram, como assim vocês não colocaram o GovBR? Por que vocês limitaram o GovBR desse jeito? Como assim? Não. Olha, setor de tecnologia do ONR, verifica se isso que eles estão dizendo aqui é isso mesmo, se não tem como confirmar o atributo, e está suspensa essa restrição, até eu verificar isso. Só que, depois disso, pelo menos eu notei, que não tem como você assinar um documento com GovBR que não seja com certificado prata, ouro ou com prata e ouro biometria facial. Biometria. Não tem como, você não consegue assinar com certificado bronze. Com bronze. Senão você não consegue assinar com certificado bronze. Com bronze não se assina. Não, então assim, o meu conhecimento é o conhecimento do fução, né? De ficar mexendo no computador e vendo como é que funcionam as coisas. Eu não sei se tecnicamente tem alguma coisa que eu deixei passar, a gente está aguardando. O prazo do setor técnico do CNJ até já expirou para falar sobre isso. Né? E outra coisa, Alexis, que essa LSEC traz que é muito interessante, também sempre me causou muita dificuldade em entender, muito receio em fazer alguma coisa errada, diz respeito à digitalização de documentos com observância dos critérios lá do decreto 10.278. Ah, sim. Né? Ou seja, que documentos eletrônicos nós podemos aceitar? Os digitais, nato digitais? Claro. Né? Não vou... Né? Sim. E os digitalizados em conformidade com os critérios técnicos estabelecidos pelo decreto 10.278. Que são... Assinar com ICP, e a resolução... E assinado com ICP. E aí, se você vai olhar o decreto 10.278, quais são os critérios técnicos? Olha, tem critérios lá técnicos que dizem respeito a quantos resolução tem que ter. Resolução, isso aí, e tem os metadados. Metadados. Ninguém bota. Os metadados. Você já olhou o metadado? Você já abriu para ver? Não. Você já abriu para ver os metadados? Já tentei. Eu pergunto isso para todo mundo. Ninguém abre para ver os metadados. Para ver que foram inseridos os metadados ali, efetivamente. E eu já peguei muita coisa errada e já devolvi. Já devolvi. Porque no metadado vai ter quem digitalizou, porque a pessoa que digitaliza é responsável. Sim, não só isso, que tipo criminalmente foi até digitalizado, data local, tem vários metadados ali que são obrigatórios. Sim. Que tipo de documento é? Então tem muita coisa ali que é interessante olhar. Então, assim, eu sempre tive essa preocupação, mas mais do que isso, porque às vezes o cara nem olha, tá, os metadados, normalmente não olha. Mas como saber que esse documento foi digitalizado em conformidade com o decreto? Como saber? Como é que você sabe disso? Porque na margem do documento está escrito ali, documento digitalizado em conformidade com o decreto. Vem isso na margem do documento. Quando você faz a digitalização pelo nosso site. Pelo site de vocês. Até então era o único site. Sim. Porque se fizer a galega, não sai. Mas tudo bem. E se chegar para você um documento digitalizado em conformidade com o decreto tal, feito no digitalizador do registro de imóveis do Uzbequistão? Aí não. Então, eu só estou te dando um exemplo, porque qualquer coisa você coloca naquela margem. Você bota o que você quiser. Você coloca qualquer coisa ali naquela margem. Então é muito importante verificar os metadados. Sim. Mas, ainda assim, eu continuo com elementos técnicos ali que eu não tenho como... Eu não tenho expertise técnica, os meus escreventes não têm expertise técnica para verificar resolução, hash. Código hash. Não tem como verificar isso. Né? Porque o código Por hash isso que o Senad é muito bom, né? O Senad dá um conforto pro registrador tremendo, né? Você receber um documento do Senad, que você entra ali, você vê que foi... Eu mandava fazer isso. Chegava um documento digitalizado e eu não conseguia uma plataforma para verificar onde ele foi digitalizado. Eu falava assim, não, volta lá, volta no tabelião de notas e passa pelo Senad e traz para mim. Acabou. Resolve a minha vida. Porque eu não sei se essa plataforma é confiável. Essa é a palavra, confiável. Confiável. Lista de serviços eletrônicos confiáveis do registro de imóveis. Trouxe uma lista de plataformas nas quais você pode confiar, que fazem a digitalização em conformidade com o decreto. Claro. Não, sem dúvida. Isso tudo... Agora, a digitalização, o documento digitalizado em si, ele traz... Não aquele que foi assinado eletronicamente, né? O nato digital, né?
Mas, quer dizer, o digitalizado ele vai ter que ser assinado digitalmente pelo ECP Brasil também. Mas, de qualquer forma, ele traz uma certa insegurança, porque você imagina, o cara ele pode achar um laranja, um terceiro, tem um contrato de compra e venda frio, alguma coisa assim, e aí ele faria um documento... Eu fico até com medo de falar isso num podcast, porque isso pode dar ideias, né? Eu me pergunto, Alex, como é que ninguém fez isso ainda? Ou se não fez, não pegaram ainda. Porque, pelo amor de Deus, qualquer pessoa pode... Não tem uma limitação de quem pode digitalizar. Eu exijo que a pessoa que está digitalizando tenha alguma relação com o negócio jurídico ou tem uma procuração das partes para fazer aquilo. E bato, realmente, coloco a exigência mesmo para... Já conversamos, inclusive, isso por telefone. Sim, o problema é saber a base, né? Eu não tenho tido problemas com isso. As pessoas, elas vêm e acabam resolvendo. Tem uma empresa da Caixa Econômica que faz isso. Que tem um contrato da Caixa Econômica para apresentar os contratos da Caixa. Precisa me dar o digitalizados? Digitalizados. Precisa me dar o contrato aqui. Eu quero o contrato entre vocês. Quero saber quem vocês são. Você imagina, você falsifica uma quitação. Meu Deus. Pega um papel aqui, falsifica uma quitação aqui. Digitaliza. Arruma uma laranja aqui na esquina. Dá um certificado digital para ele, que pode ser avançado agora. Digitaliza isso e manda pro Alex. Como é que ele vai apurar? Como é que o Alex vai saber se o documento é verdadeiro? A relação dessa pessoa com o documento? A insegurança é muito grande. O nosso sistema, às vezes, ele vai a extremos. Ele dá uma boa fé, presume uma boa fé em situações que não dá para presumir. Claro. E no caso do testamento revogado, não aceita. E quem tem essa boa fé? Por que eu exigia, né? Não mais. Por que eu falava assim, vai lá no Senad? Porque eu tenho um profissional dotado de fé pública dizendo isso é original. Eu vi o original e eu tô botando na reta aqui. Na realidade, me parece o seguinte, a regulamentação para os natos digitais, assim, dar uma opinião agora, me parece estar muito boa, está muito bem colocada. O problema, o ponto fraco do Elo está sendo os digitalizados. E eu acho que os digitalizados tinha que terminar com isso. Tinha que acabar com essa qualquer um faz. Coloca digitalizado pelo nato. Tabelionato. Com certeza, tem que fortalecer o Senad. Eu acho que assim, como instituição bancária, né, pode fazer um contrato de financiamento, SFH, SFI, tudo bem. Se vier digitalizado aí pela Caixa Econômica, por um preposto da Caixa Econômica, vá lá. Eu tenho quem responsabilizar. Lógico. Agora, quem eu responsabilizo um documento falso apresentado por alguém que não tem relação com um negócio jurídico? Sim. Quem eu responsabilizo? Exatamente. Quem responsabilizou? Quem vai ser responsabilizado? Eu vou ser responsabilizado por isso. Aliás, um assunto que é conexo a esse, o XML, né? Até hoje, o nosso Código de Normas previu, lembra, Alexis? Que o nosso Código de Normas, a gente tinha que estar enviando o XML. E acabou que os cartórios de notas não se estruturaram para encaminhar as escrituras. Isso seria tão bacana, porque ia minimizar o número de dúvidas, né? Dar segurança jurídica, rapidez para os cartórios de imóveis, porque vocês iam receber um documento estruturado. Isso aí já foi na última live nossa, a gente falou sobre isso, já estava no Código de Normas desde 2022. Também o que está faltando? Que eu queria estar dando aqui, que está funcionando 100%, né? Isso aí, poxa. Eu acho que isso está faltando nos tabelionatos, né? Eu já consegui gerar o XML da escritura lá, enfim, mas... O NR tem layout para isso. Tem layout para isso ouvir, dá para subir. Eu acho que dá para subir. Eu não tenho certeza, tá? Porque é uma ponta, não está na nossa ponta, está na ponta do lado de lá. Mas eu acho que você tem que se conveniar, tem um convênio especial que você tem que fazer com o NR, como os bancos fazem. Já dá, eu consigo subir o XML, eu não sei porque... Você consegue subir... O arquivo XML ou o PDF do XML? Não, o arquivo XML. Você subir o arquivo XML? Consigo. Ou seja, eu já posso mandar para você. Eu vou mandar, eu não sei, eu não mandei. Faz um teste, pô. Fazer um teste com você, com o Léo. Sim, manda, pô. Para ver se o troço decola. Não faz. O meu sistema de notas não faz o XML. Então, mas é interessante que o meu faz. Fazendo. E aí ele fazendo, de repente, isso passa a virar prática no estado do Rio. E eu já vou... Agora, a primeira coisa que eu quero fazer esse ano vai ser o ato 100% eletrônico. Eletrônico no sentido, eu vou abrir o meu livro eletrônico no cartório e eu não vou mais imprimir a folha, que eu acho isso um absurdo. Quer dizer, hoje o meu dossiê está todo digital já e agora eu vou partir para o livro eletrônico e parar com esse negócio de imprimir livro. Maravilha, muito bom mesmo.
E finalmente aqui, para a gente encerrar, falar sobre a tokenização. Quantas anos a questão da tokenização? Então, esse tema eu gosto muito. Eu tenho uma live com o Sérgio Ávila, dia 5, a convite da OAB, da Comissão de Tokenização da OAB. O Leandro Sender nos convidou. Você vai dizer lá, hein? Não, ó, o que o Sérgio vai dizer lá? Mas eu tenho uma visão disso. Eu já estou trabalhando no sandbox da Smart Escritura, tá? Eu já entrei, já simulei escrituras, contratos inteligentes, né? Smart Escritura nada mais é do que um contrato inteligente, aonde toda negociação entre as partes, no que se refere ao cumprimento ou descumprimento do negócio jurídico, é coordenada eletronicamente pela própria plataforma. Então é lindo, vai ser acabar com essa história de contrato de gaveta, vai revolucionar uma modalidade de promessa de compra e venda, onde você tem a parceria do cartório. Na hora que você alimenta o sistema, você já bota índice de correção monetária, juros, multa para caso de não devolução do imóvel no prazo. Então essa resolução, a cláusula resolutiva vai ocorrer de pleno direito a partir do momento em que aquele promitente comprador, tudo pela plataforma notificado para cumprir, não cumpre no prazo legal, né? Assim como vocês hoje têm no 251A da 6.015, essa possibilidade, né? Vocês podem resolver o contrato de compra e venda ali e averbar o cancelamento ali dentro. Claro. Só que nesse caso, quando vier a Smart Escritura, você não vai precisar nem recorrer para o 251A, porque eu já vou te mandar uma ata notarial dizendo, olha, constatei o descumprimento, porque hoje eu posso constatar a frustração pelo marco legal, né? Do cumprimento ou não do negócio jurídico, e eu vou te mandar uma ata notarial que você vai averbar aquela ata notarial, porque hoje ela tem acesso ao 221 da 6.015 como um documento passível de ser qualificado na lei de imóveis. Então, isso está um passo para a gente depois avançar para a tokenização propriamente dita. E aí a gente sabe do namoro que está acontecendo hoje do Bacen com a ONR, né? No sentido de tentar vislumbrar uma plataforma apta a fazer o registro dessa tokenização, mas eu acho que a gente tem que trabalhar isso de forma conjunta. Eu acho que o CNB federal e a ONR tem que participar disso de uma maneira uníssona. Por quê? Porque você não tem como transmitir bem imóvel, a não ser que você esteja só no campo obrigacional, e aí no campo obrigacional não vai para o registro. Então você tem que ter a participação também do cartório para qualificar, para verificar questões de capacidade. Essa automatização, ela ocorre com Grano Salles, porque é impossível você permitir que um negócio jurídico de transmissão de propriedade se dê da maneira como muitos pensam. Vai ser tudo ali, entra ali e já transmite. Calma, você tem uma série de questões, indisponibilidades, gravames que podem ter, etc. Então, não é tão simples assim. A CVM, ela ainda existe quando você faz a tokenização de um valor mobiliário, a CVM exige ainda a escrituração daquele valor mobiliário comum. Ainda que ele seja tokenizado, o agente ele é obrigado a escriturar aquilo. É quase como uma ratificação de que aquilo ali confere com a realidade. E quem melhor do que o tabelião que tem fé pública para fazer essa constatação, né? Então, assim, a tokenização é muito boa, elimina intermediários, porém ele exige que tenha uma fé pública de que aquilo que está ali espelha uma realidade, né? Sim. E que pode ser feita. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para avançar aí. Eu acho que ano que vem, quando a gente sentar aqui, provavelmente vai ter... Esse assunto vai ter caminhado, porque o DREX está para sair, o Banco Central está correndo com isso. Era um medo que nós tínhamos, né? Sim, com relação à PEC, né? Do DREX. E o DREX vai revolucionar. Não tenho dúvida. A economia é digital, a economia está se digitalizando. Por isso que os cartórios têm que se digitalizar, para não perder mercado como perdemos com as assinaturas eletrônicas, né? Que é um ato que seria nosso, que é uma coisa que, enfim, mas eu acho que a gente tem que estar pronto para essa inovação. É mais ou menos isso que eu queria falar sobre a tokenização. Enfim, e levantar essa bola aí, da gente estar trabalhando em conjunto. Vamos ver, já fica aí o convite, obviamente, para os dois, para o podcast 2025. Rendeu, né? Rendeu. Você nem quanto tempo passou. São 4 horas da tarde. 4 horas, a gente 2 horas. Aqui, 2 e pouquinho.
Então... Mas já fica o convite de 2025. E aí, 2025, o doutor Gustavo Bandeira se lembrar aí de falar o que avançou. O que avançou. De repente, esperamos, né? Torço que tenha muitas novidades. Seria bom ver isso. A questão dos extratos, né? Os extratos, sim. Isso aí. E a questão dos extratos notariais também, que, poxa, avançando isso aqui no Rio, a gente sairia na frente. Sairíamos na frente. A gente já era para estar fazendo isso há muito tempo. Muito tem tempo. O link do Celolato. Uhum. O link do Celolato tem essas informações todas. Sim. Todas essas informações. Sim, não faz sentido a gente não estar fazendo não isso. Faz sentido. Mas, enfim, com isso, terminamos aqui mais um podcast. Terminamos aqui também a nossa programação da Enor de 2024. E aí, desejo a todos, estamos gravando aqui no final de novembro, mas é um especial de final de ano, então desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um ótimo Réveillon para vocês todos, e continuem nos acompanhando que em 2025 nós vamos continuar a ter todas as nossas lives, as nossas aulas aqui no canal da Enor, como sempre temos. E final de 2025, aí sim teremos outro podcast, com os dois já estão pré-convidadíssimos. Então, muito obrigado, doutor Leonardo Monsores, doutor Gustavo Bandeira. Obrigado, Alex. Finalizo aqui com a palavra de vocês dois aí. Eu só quero agradecer mais uma vez o convite e parabenizar pela iniciativa. E para os nossos espectadores aí, já vai ser quando? Vai ser antes do Natal? Logo antes do Natal. Então, Feliz Natal. Nós do Ano Novo. Para todos, obrigado também. Obrigado, Alexis, meu querido Léo. Obrigado. Espero que ano que vem estejamos juntos de novo, com muita saúde e com muita novidade. Com certeza. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.